Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estarei agora com vocês com a disciplina de Gestão em Educação Profissional e Tecnológica, do curso de pós-graduação Lato Sensu, em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. E estou aqui para dar-lhes as boas-vindas e apresentar o curso. Então, eu começo nos situando. A Educação Profissional e Tecnológica, EPT, é uma modalidade educacional prevista na LDB com a finalidade de preparar para o exercício de profissões. Contribui, então, para que o cidadão possa se inserir e atuar no mercado de trabalho e na vida em sociedade. Para tanto, abrange cursos de qualificação na habilitação técnica e tecnológica, assim como na pós-graduação, organizados de forma a propiciar o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos, de modo a contribuir para o progresso socioeconômico da nação. O nosso curso de pós-graduação em docência na EPT visa expandir a formação de bacharéis nos mais diversos campos de saber para atuação como docente nessa área profissional. Então, esse curso contempla a formação didática para a transmissão dos conhecimentos de cada um nas suas respectivas áreas de saber, considerando o sentido da capacitação de futuros educadores. Nessa disciplina, nós discutiremos um pouco da gestão na educação profissional e tecnológica, considerando então as dimensões política, pedagógica e administrativa do professor. Veremos que essa não difere muito da gestão docente em outros níveis, assim como outras modalidades de educação. Eu espero que nossa formação contemple a preparação para a atuação como docente de uma educação democrática, tornando-os profissionais capazes de pensar criticamente e de se posicionar diante dos mais diversos problemas sociais e, assim, fazer a diferença quanto aos dilemas existenciais e de produção da região em que habitam e do mundo em que nós vivemos. Assim, a formação será centrada em vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Essa tarefa, então, de apresentar o curso e a disciplina, contempla um pouquinho também do nosso plano de ensino e cronograma, como um primeiro passo da nossa formação didática. Um elemento que, apesar de algumas vezes parecer um pouco repetitivo, tem a função de situar você, cursista, na sua formação e auxilia na organização do nosso trabalho escolar e do nosso espaço aqui no ambiente virtual de aprendizagem. Para acompanhar a nossa aula, eu solicito que vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvida. Ok? Então passemos à abertura de nosso curso. Então, entrando um pouco na gestão da educação, o primeiro ponto que a gente precisa clarear para essa disciplina é que a gestão em EPT, como eu disse mais cedo, é um campo da gestão de educação. E assim ela contempla a gestão escolar, compreendendo que a educação profissional e tecnológica como uma parte, um segmento desse tipo de formação. Nesse sentido, a seleção dos textos que nós vamos utilizar derivam de cadernos de dados que não se voltam exclusivamente para a EPT, mas que também compreendem o processo de formação que atende à educação profissional e tecnológica. Então, relembre um pouco do conteúdo de história da EPT. Lá você verá muito dessa ideia central e considerará as especificidades da educação profissional e tecnológica, que aqui não diferem muito, como eu disse, do processo de gestão escolar em geral. Vale lembrar que, em especial na semana 3, um novo modelo cujo texto que foi trabalhado na disciplina de História da Educação Profissional e Tecnológica, foi trabalhado o texto Um Novo Modelo em Educação Profissional e Tecnológica, que considera as especificidades da gestão em EPT nos institutos federais. Eu estou fazendo essa chamada por ter ministrado anteriormente essa disciplina de História e considerar que essa característica ela é bastante peculiar para o nosso curso, considerando a oferta do Instituto e a proposta da oferta do curso, pensando primordialmente na capacitação de funcionários e profissionais que já atuam com a EPT na nossa grande rede.
Então, a essa disciplina e a essa informação, eu acrescento que a nossa formação perpassará a formação e a preparação para atuar somente nos institutos federais. Ela contempla, então, todos os níveis e possibilidades de educação profissional e tecnológica, seja ele público ou privado, na modalidade de ensino fundamental, que é mais raro, médio, que é mais típico, tecnológico e, eventualmente, de pós-graduação, como nós estamos trabalhando. Então, um primeiro passo agora é começar a conceituar a educação escolar. Eu trago algumas definições. A educação pode ser entendida como um processo de atuação de uma comunidade sobre o desenvolvimento do indivíduo, a fim de que ele possa atuar em uma sociedade pronta para a busca da aceitação dos objetivos coletivos. Nesse sentido, a educação entra como um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Nesse sentido, a educação tem um caráter permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. E existem graus de educação, sendo que esses não são absolutos. Mesmo um indivíduo que não vai para a escola, para buscar um processo de aprendizado formal, também é um indivíduo que participa da sociedade e que, nesse sentido, foi educado para se tornar membro dessa sociedade. Quando você come com talheres, quando você usa a linguagem corrente de um determinado grupo cultural, quando você usa a moeda de uma dada nação, você o faz porque você aprendeu a utilizar esses elementos, você foi educado a utilizar esses elementos como parte do seu processo civilizatório. Então, nesse sentido, o processo educativo é contínuo, com uma base de uma constante busca pela melhoria da qualidade da formação tanto do docente quanto do discente. A ação educativa, então, implica em um conceito de ser humano, uma noção de ser humano ou uma epistemologia de um mundo concomitantes que serão discutidos adiante na disciplina de didática e planejamento. É importante fazer essa ligação até para contextualizar as nossas disciplinas, lá atrás de gestão, lá atrás de história, agora de gestão e mais adiante de didática e planejamento, como uma perspectiva de um crescimento, ou de uma construção desse espaço, dessa formação do professor, do educador. Então, a educação engloba ainda os processos de ensinar e aprender, considerando o ajuste e a adaptação desse processo, que deve ser constante. E a gestão escolar? Por gestão escolar, a gente entende o ato de gerir, administrar, promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais. Então, quando a gente pensa na gestão, a gente tem que pensar nessa lógica que é próxima da administração e ela deve contemplar não só a administração do pessoal, mas também de todos os materiais e recursos. É pensar numa perspectiva holística, numa perspectiva ampla, em que pessoas, no caso docentes e profissionais que trabalham na educação, assim como os alunos, assim como os recursos materiais da escola, todos devem ser geridos, pensados e trabalhados de uma forma que haja uma harmonia no funcionamento de todos eles para o melhor avanço da proposta educacional, que é oferecer o aprendizado, ou avançar com o processo de ensino-aprendizado dos alunos. Nesse sentido, voltando aqui para o slide, é o conjunto de todas as atividades de coordenação e de acompanhamento do trabalho, do cumprimento das atribuições de cada membro da equipe. A realização do trabalho em equipe, a manutenção do clima de trabalho e a avaliação de desempenho. Se aplica aos dirigentes escolares, mas é igualmente aplicável aos professores. Então, quando a gente pensa em quem é o gestor no espaço escolar, a gente está falando de direção acadêmica, que é o principal gestor, ocupa esse principal lugar de gestão, mas a gente também pode pensar no espaço
ocupado pelo professor na sala de aula, que vai ser o gestor do espaço micro daquele grupo de alunos com aquele conteúdo, aquela disciplina. Então, viabilizar a gestão democrática e participativa, a legislação educacional brasileira defende a ideia de uma autonomia administrativa, financeira e pedagógica das escolas. Então, nesse sentido, em especial nos institutos federais, que a gente tem regulamentação bastante específica e uma dotação orçamentária, cria-se um espaço de funcionamento institucional que deve ser pautado pela autonomia, mas em especial que considere uma gestão que seja democrática e participativa, de modo a atender às demandas da comunidade na qual ela está inserida. O conceito de gestão escolar foi criado para superar um possível enfoque limitado ao termo de administração escolar. Observem que são termos que, se você procurar no dicionário, você vai achar como sinônimo, gestão e administração, mas que no passado a gente falava dessa lógica de administração e hoje a gente muda, né, a gente migra, a gente evolui esse termo para gestão escolar no sentido de compreender que a gestão é um processo mais amplo. Então ela associa-se à ideia de autonomia escolar, à ideia de participação da sociedade e da comunidade nessa gestão, a criação de escolas comunitárias, de cooperativas, de associações e ao fomento às associações de pais. Todos esses reconhecidos como elementos que devem participar desse processo de gestão e não meramente de administração, porque todos eles estão associados aos produtos e serviços que são oferecidos pela escola. Então, a gestão da escola constitui uma dimensão e um enfoque de atuação que objetiva promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e humanas necessárias para garantir o avanço dos processos socioeducacionais dos estabelecimentos de ensino, orientadas para a promoção efetiva da aprendizagem dos alunos, de modo a torná-los capazes de enfrentar adequadamente os desafios da sociedade globalizada e da economia centrada no conhecimento. Eu gosto dessa ideia do Luck, porque ela nos traz a noção de que a gestão perpassa, como já disse, a administração, que ela foca-se nas condições tanto materiais quanto humanas para promover a efetiva aprendizagem e tornar esse processo um processo globalizado e que atenda à comunidade na qual a escola, a instituição, qualquer que seja ela, qualquer o nível que ela trabalhe, esteja inserida. Então a gente pode pensar em termos de gestão escolar em 3 níveis. A gente pode falar de gestão pedagógica, onde a gente vai gerir a área educativa no que se refere aos objetivos gerais e específicos para o ensino, que vai focar nos conteúdos curriculares e nas propostas pedagógicas, que lida ali com a elaboração e organização do regimento escolar e do PPP, o Projeto Político Pedagógico da instituição. Visa também trabalhar com a gestão dos recursos humanos, que cuida dos alunos, que cuida da equipe escolar, que acolhe a comunidade, que no sentido de entender que a escola está fazendo um trabalho satisfatório para atender a essa comunidade, e que lida inclusive com as questões de relacionamentos inter e intrapessoais, considerando ali as relações entre os funcionários e a qualidade de vida desses funcionários e alunos que participam da vida escolar. E consideram ainda a gestão administrativa, como era no passado, continua a ser, mas foi ampliada desses outros 2 níveis. Então, a gestão administrativa cuida da parte física, o prédio, o equipamento, os materiais da escola, assim como da parte institucional, em termos de aferir a legislação escolar, reconhecer direitos e deveres, verificar as atividades de secretaria, etc. Quem são esses profissionais, então, da educação? De quem que a gente está falando nesse processo de gestão? Conforme os complementos da LDB, especificamente a Lei 12.014 de 2009, são reconhecidos como profissionais de educação. Primeiro, os professores habilitados em nível médio ou superior para docência na educação,
e, consequentemente, para a docência na educação profissional e tecnológica. 2, trabalhadores em educação, portadores de diploma de pedagogia, que normalmente vão ser a equipe que vai trabalhar ali nos cargos de auxiliares de gestão, né, a supervisão, o inspetor escolar, orientador, etc. E 3, os trabalhadores de educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou área afim, e em especial nesse grupo entram aí a maior parte dos professores na educação profissional e tecnológica que vão ter diplomas nas áreas afins, sejam eles técnicos, sejam eles de nível superior, acrescidos ou não de pós-graduação, mas que detêm uma competência técnica sobre um determinado espaço, um determinado campo do saber, e que vão compartilhá-lo no sentido de promover a formação de alunos para o mercado de trabalho. Os profissionais da educação, então, as suas atribuições. Então, é importante ao gestor conhecer cada papel dos profissionais da educação. Eu acho que esse é um dos grandes pontos centrais dessa disciplina. Pensar a gestão em EPT, reconhecendo os papéis de cada um dos atores e cada um dos agentes dentro de uma instituição. Então, vou começar falando pelo diretor, ou o gestor escolar, que é uma pessoa que deve ter uma postura flexível e não autoritária. É comum a gente ouvir falar que a escola tem a cara do diretor. Claro, ele é a figura de autoridade máxima dentro da instituição. Mas se esse cara tem uma postura muito autoritária, a gente acaba tendo uma instituição que atende aos seus desígnios, mas não necessariamente, seus desígnios no caso do diretor, mas não necessariamente atende a comunidade. Então ela pode ficar, por exemplo, esvaziada de alunos. Essa pessoa, esse profissional, deve aliar conhecimento, habilidade e jogo de cintura e até mesmo ousadia para ocupar essa vaga. Conhecimento, porque ele precisa conhecer das questões de gestão escolar, de legislação escolar. Habilidade, porque ele vai ter que lidar com grupos de pessoas dos mais variados tipos, professores, alunos, funcionários, pais, membros da comunidade. Jogo de cintura e ousadia para atender a esses diversos senhores de grupos muito distintos e que algumas vezes têm desejos, têm demandas também muito distintas. E ousadia no sentido de propor algumas estratégias que nem sempre atendem aos manuais, atendem a uma lógica mais ortodoxa, mais clássica de gestão. Essa pessoa também não deve se intimidar em termos de inovar, em se arriscar para obter sucesso nos seus empreendimentos. Pensar em gestão educacional, o papel do diretor em termos de gestão educacional, deve considerar necessariamente que nem tudo acontece conforme o planejado. Então, ele precisa inovar e alcançar estratégias que atinjam os objetivos do processo educacional ou as demandas da comunidade que nem sempre estão previstas nos manuais. Há uma lista enorme com as atribuições do diretor escolar que estão descritas numa lista que está disponível nas páginas 26 e 27 do nosso caderno didático, de um dos nossos cadernos didáticos, de uma das fontes que eu disponibilizei no material do nosso AVA. E esses contemplam a gestão da escola, como eu falei anteriormente, não explicitamente voltada para a gestão de uma escola em educação profissional e tecnológica, mas da gestão escolar, que se aplica também à gestão em EPT. Complementos a essa longa lista, vale frisar aqui que o gestor da escola ele deve agir como líder, pensando sempre no progresso de todos que fazem parte de sua equipe e desenvolver o potencial de trabalho de cada membro. Então, atuar como um gestor é mais do que ser um administrador. Um administrador, ele apresenta planilhas, ele considera demandas e necessidades. Um gestor, ele atua mais nesse aspecto de liderança, de atuar como um exemplo, de ser um modelo a ser seguido pelos demais membros da instituição. Então, pensando nisso, quais são as características de um gestor líder?
né? Ele é facilitador e estimulador da participação dos pais, alunos, professores e demais funcionários na tomada de decisão e implementação das ações. Ele convoca a sua equipe, ele lidera, então ele apresenta propostas e ele é acatado, né? Ele é ouvido por esse grupo, assim como ele ouve o grupo em termos de construção de ideias, de idealização de propostas. Para isso, ele precisa ser promotor de uma comunicação aberta, ele precisa estar aberto a ouvir esses membros participantes da comunidade escolar. Ele precisa de demonstrar uma orientação proativa. Existem inúmeras dificuldades no processo educacional e na gestão de uma escola. Não basta apenas ficar se lamentando, se queixando de que houve um atraso de verbas ou que falta o recurso A, B ou C, mas sim pensar em como superar essas dificuldades. Ele é um construtor de equipes participativas. Vejam, se ele atua como líder, ele funciona como um espelho para os demais membros do grupo. Ele é um modelo motivacional para esse grupo. E, nesse sentido, facilita o seu papel na construção, na organização de uma equipe que atue com prazer naquilo que se propõe. Ele é um incentivador da capacitação e desenvolvimento dos funcionários e de todos os da escola. É comum a gente ver algumas vezes, principalmente em instituições públicas, e o Instituto Federal como uma delas, um certo acomodamento do quadro de colaboradores. Passei num concurso, entrei na instituição e eu me acomodo na minha função, na minha tarefa. Isso é ruim, isso é limitado, tanto para o profissional quanto para a instituição. Eu entendo, é compreensível esse desejo de tirar uma folga, de dar uma descansada logo após a aprovação num concurso, mas a gente deve pensar que, enquanto seres humanos, nós estamos num processo de amadurecimento, de formação que é constante. Então, incentivar esse desenvolvimento pessoal, seja ele próprio, individual, de cada um dos membros, seja ele dentro de uma perspectiva coletiva, é importante para que a escola tenha um ar arejado, para que receba, se pense em novas estratégias. Ele é criador de um clima de confiança e receptividade. Então, se ele não é aquele líder autoritário que nós discutimos anteriormente, e se ele atua realmente nessa perspectiva de um líder, ele lidera pelo exemplo, ele cria confiança, ele cria receptividade, então as pessoas se sentem tranquilos para trazer propostas, para apresentar alternativas, mesmo quando esbarram em dificuldade, até para se sentirem autônomas no processo, em termos de construir alternativas que sejam viáveis e já apresentar o problema com uma possível solução para ser acolhida pelo gestor. Ele é mobilizador de energia, dinamismo e entusiasmo. É o cara que está ali à frente da equipe, puxando essa equipe. Ele não está em cima de um palanque dando ordens, mas ele é parte da equipe, delegando funções e puxando essa equipe ao seu desenvolvimento. Sua atuação deve contemplar perfil para atuação tanto na área administrativa, como eu disse anteriormente, conhecendo normas, finanças, decisões, avaliação, planejamento, leis, como nas áreas de relacionamento interpessoal. Conhecer um pouco de inteligência emocional, de comunicação, de como desenvolver equipe, de como mediar conflitos, etc., porque são situações reais que ele vai ter que vivenciar na gestão escolar. Ele deve ter consciência de que sua equipe, para além de alunos, professores e demais funcionários, contempla também pais de alunos e toda a comunidade de forma geral que devem ser mobilizada para ampliar esse processo educacional. Por mais que a gente pense ali só naquele espaço escolar, pais e comunidade são responsáveis. Eles vão tirar seus filhos da escola se eles não estiverem satisfeitos, se não for funcional aquele propósito. Um curso em educação profissional e tecnológica, ele vai ficar esvaziado se ele meramente for ofertado em um campus, em uma dada localidade, uma dada comunidade, em que não há aplicabilidade direta para aquele propósito, para aquela capacitação, para aquela formação. Ou quando esse curso, por exemplo, se torna um curso
vou chamar de mais antigo, em que já se formou um grande número de alunos, um grande grupo de alunos já passaram pelo curso, já se formaram, em que há, por exemplo, uma saturação no mercado de trabalho. Há uma necessidade de uma mobilidade em termos desses cursos para atender as demandas do município ou região. Um outro papel importante dentro da escola é o do supervisor escolar. E a gente precisa de ver esse supervisor como aquele que auxilia o diretor em termos de gestão. Ele, como se pensa o termo supervisor, é aquele que supervisiona, é o cara que tem uma visão mais ampla de todo o processo educacional. Ele tem uma visão global ampla do processo educacional. Necessariamente ele compõe o corpo de profissionais do magistério de uma escola, ou de uma gestão pedagógica de uma escola. Normalmente ele vai ser o responsável por coordenar as atividades didáticas e curriculares, assim como promover e estimular oportunidades coletivas de estudo. É ele que vai acompanhar ali, por exemplo, as reuniões pedagógicas, que vai ser o líder que vai ser responsável por pensar nas capacitações, por operacionalizar as capacitações da equipe. E nesse sentido, ele assegura a manutenção de estrutura ou regime de atividades na realização de uma programação ou de um projeto escolar, qualquer que seja ele. Necessariamente, então, o supervisor é uma influência consciente sobre determinado contexto, com a finalidade de ordenar, manter e desenvolver uma programação planejada e projetada em coletividade. É importante a gente entender que essa figura do supervisor surge num cenário um cenário sociopolítico, econômico, com uma função de controle. Eu estou falando aí da década de 70, onde a gente está falando de um governo militar e que havia essa necessidade muito premente do controle do espaço escolar. Odiernamente, atualmente, essa função ela pode ser repensada. Então, a supervisão escolar ela passa de uma supervisão escolar para uma supervisão pedagógica e caracteriza-se, então, com um trabalho de assistência ao professor, tanto no sentido de planejamento, acompanhamento, coordenação, quanto no sentido de avaliação e atualização dos processos de ensino-aprendizagem. Então, se antes o supervisor poderia ser reconhecido como um braço do Estado dentro da instituição para fiscalizar o trabalho lá realizado, ou para indicar um caminho correto a ser seguido, hoje ele é um membro da instituição que funciona como um colaborador em termos do auxílio do trabalho do professor, em termos de ser um facilitador do trabalho do professor. A sua função ela ainda é uma função política, mas agora ela passa a ser uma função sociopolítica e crítica, porque ele está auxiliando o professor e não mais ditando ordens para esse professor. Então ele busca, junto com o professor, minimizar eventuais dificuldades no contexto escolar em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Pensem, um pouquinho distante da gestão em EPT, mas pensando na gestão escolar mais ampla, que a gente tem que lidar agora com escolas que são escolas inclusivas. Mas, então, mesmo na EPT, a gente vai receber, eventualmente, alunos com condições de necessidades educacionais específicas, e o supervisor escolar é um cara que vai auxiliar ali o professor em termos desse diagnóstico, em termos do reconhecimento, em termos de proposição de alternativas para que esse professor, esse docente, consiga acolher as mais diversas demandas desses alunos. Avançando, temos a figura do orientador, o orientador escolar, o orientador pedagógico. Então, historicamente, esse orientador ele tinha a função de encaminhar os alunos nos estudos e na escolha de profissão, sempre com um acompanhamento do grupo familiar. Era como se fosse o counselor que a gente tinha no modelo norte-americano, o conselheiro ou o tutor do grupo de alunos. Esse é o papel do orientador, ou pelo menos era o papel do orientador.
Então, nesse sentido, ele auxiliava no processo de adaptação do sujeito ao meio, visando os problemas, reconhecer e trabalhar os problemas dos alunos, seus desvios e todos os comportamentos que perturbam a vida na escola. A partir da década de 70 também, 1970, ele se apoia num referencial psicológico e passa a reforçar a ideologia das competências e aptidões. E, nesse sentido, ele passa a atender também aos objetivos de qualificação para o trabalho a partir da sondagem das aptidões. Então, o orientador passa a assumir um papel de conselheiro vocacional, de aconselhador educacional, no sentido de pensar, de reconhecer os potenciais e de competências dos alunos para fazer indicações para o mercado de trabalho. Olhem como que essa lógica da década de 70 retorna hoje quando a gente pensa na educação profissional e tecnológica, com o direcionamento do aluno num curso ou em diversos cursos para a inserção direta no mercado. Sua função, então, ela é estabelecida a partir do decreto 72.826 de 1973, que é um decreto cujas atribuições, cuja função é mantida na LDB de 1996. Então, apesar do seu papel atual ser um pouco mais escasso, é preciso a gente entender que o orientador também é um educador. E, nesse sentido, toda e qualquer ação orientadora, ela é uma função, ela é uma atuação necessariamente educativa. O aluno que se vê angustiado, perdido, sem saber o que fazer, e hoje isso tem se tornado, com o avanço da sociedade, da tecnologia, da informação e da comunicação, mais e mais os alunos se perguntam se deve fazer um curso para ter um retorno econômico, para uma inserção no mercado de trabalho rápida, com um retorno econômico rápido, ou se ele vai fazer um investimento, por exemplo, a maior prazo, a longo prazo, em termos de fazer uma graduação, com uma especialização, um mestrado, um doutorado, cujo tempo de formação é muito maior, que leva a uma maior capacitação, mas um tempo maior, e que demora mais para ter esse retorno financeiro. Esse papel do orientador deve auxiliar o aluno a lidar com essa angústia e a pensar em vantagens e desvantagens de cada um dos caminhos dessas escolhas. Então, ele tem por função mobilizar os diferentes saberes dos profissionais que atuam na escola para que essa cumpra a sua função, para que os alunos aprendam visando a inclusão de todos. Temos ainda o inspetor de ensino ou inspetor escolar, também é um cargo histórico de controle que também tem a função reestruturada na LDB de 96, não é mais atual. Então, ele era um cara que tinha um conhecimento técnico e pedagógico, demonstrando uma preferência no exercício de funções de magistérios como um auxiliar de administração escolar ou na direção do estabelecimento de ensino. Em certa medida, e pensando isso numa construção histórica, o inspetor entrou na escola assim como o supervisor, com um papel de olheiro do Estado, em especial de um governo ditatorial. Então, ele era um olheiro do Estado do adequado funcionamento da escola. Hoje, com essa função de controle mais frágil, mais flácida, podemos dizer assim, o papel do inspetor, apesar de ainda ter um caráter de fiscal, ele é muito mais um papel de um fiscal para um apoio do adequado funcionamento da escola. Vejam que a partir da LDB de 96, sua formação passou a ser organizada em cursos de graduação em pedagogia ou em cursos de pós-graduação, ou seja, há uma preparação muito grande para o indivíduo que busca essa função de inspetor em termos do conhecimento de legislação de ensino, até para que ele possa auxiliar o diretor escolar em termos das suas atribuições. Então, a inspeção escolar é uma atividade de correção, auditoria, orientação e assistência técnica. Como eu disse anteriormente,
eles são os olhos e ouvidos do poder público dentro da escola. Ele deve necessariamente, então, possuir domínio da legislação e ser um pesquisador e observador dos fenômenos de funcionamento da instituição, desde os fenômenos de ensino, das relações de abuso que podem acontecer entre alunos e professores, das questões de bullying que se dão entre alunos, avançando para as questões, por exemplo, mais administrativas, de pensar um caixa escolar, em pensar na dotação de recursos para a instituição, ou dotação de um quadro de funcionários para a instituição em função do número de alunos atendidos, de turmas matriculadas, etc. Atualmente, então, ele atua muito mais do que esse apenas um X9, digamos assim, de um fiscal do poder público. Ele atua agora mais como um conciliador, um orientador, um mediador dos conflitos de gestão. E deve necessariamente atuar com uma forma segura a partir de uma postura pedagógica. Como um grande conhecedor de leis, é o indivíduo que vai auxiliar o gestor em termos do que pode, o que não pode, em termos dos reconhecimentos da legislação para o funcionamento escolar. Assim como o diretor, tem suas funções previstas em legislação. No caso do inspetor escolar, a gente tem a Lei Estadual 15.293 de 2004, que transforma o inspetor escolar em analista educacional. Então, para nós, da educação profissional e tecnológica, vale ressaltar, que eu pensei lá na legislação, a seguinte competência: assinalar a relação nominal dos concluintes do curso de ensino médio, candidatos à obtenção de diplomas ou certificados de habilitação profissional, conforme disposto no 6º parágrafo da portaria do SAI. Mas vejam que essa função que a gente assume que é do diretor, efetivamente é de um membro que participa do processo de gestão escolar, que é o analista educacional ou o inspetor escolar, como é tradicionalmente conhecido, que é o responsável por cuidar das listas de formatura, que vai assegurar que os indivíduos concluíram todos os créditos, concluíram todas as disciplinas, foi aprovado com êxito, realizou, por exemplo, eventuais dependências, e organizar aquele histórico, aquela pasta escolar de cada aluno, no sentido de garantir que essa capacitação, que esse diploma, que esse certificado de habilitação está sendo devidamente oferecido a um profissional qualificado. A figura que nós conhecemos mais, o docente, entendido na amplitude do trabalho pedagógico em todas as atividades desenvolvidas no espaço escolares e não escolares. Então, o docente, o professor, é o cara que mais se vê dentro da escola. E é o indivíduo que o gestor, o diretor, precisa exercer um controle, mas que, ao mesmo tempo, como figura-chave do processo de ensino-aprendizagem, é o cara também que vai atuar como um gestor do espaço de sala de aula. Então, apesar dele ser gerido por um diretor, é ele que vai gerir a sua turma, a sua sala de aula. Assim como os demais cargos, suas atribuições são claramente descritas no artigo 13 da LDB de 96, que não diferem muito daqueles que estão apresentados no nosso caderno didático. Então, você pode pegar tanto a resolução que vai estar lá na bibliografia complementar, a LDB vai estar lá na nossa bibliografia complementar, quanto o texto base do caderno didático que nós estamos adotando, que vem com uma lista também bastante extensa das atribuições do professor. Esse cara deve ser autor de ideias e pensamentos, que busque respostas para as indagações e não seja um mero reprodutor de prática. Em EPT, em Educação Profissional e Tecnológica, mais do que na educação científica, é comum a gente atuar como um reprodutor de técnicas, como um reprodutor de conhecimentos, como aspas, ensinador de procedimentos e técnicas, fecha aspas. Então, o docente em EPT, como ele está com uma proposta de ensino bastante direcionada a um desenvolvimento de uma competência técnica,
é muito comum que ele trabalhe com essa perspectiva pouco reflexiva e mais direcionada para o aprendizado de uma competência. Mas mesmo essa deve ser pensada de uma maneira crítica. Por que eu estou ensinando isso? Por que eu estou ensinando dessa forma? Por que essa disciplina acontece nesse contexto? Vejam, lembram lá na hora que eu comecei a aula falando do plano de ensino e contextualizando a disciplina no nosso curso? Quando eu comecei essa aula, fui falar lá da gestão, que é o foco da nossa disciplina, mas eu remeti à história e propus que ela é um link, né, um elo de ligação com a disciplina de didática. Então, o docente ele precisa ter essa clareza, ter esse conhecimento do processo amplo para lidar com o processo educacional de maneira adequada. O perfil do professor competente contempla habilidades na área do currículo, na área pedagógica, na gestão de sala de aula, no relacionamento interpessoal, assim como a competência escolar que nos é esperada. Então vejam que cada vez mais nos é esperado, enquanto professor, um conjunto de competências, em especial de gestão, que perpassam o mero conhecimento do meu conteúdo. Mais do que eu ter um diploma que eu me formei num campo A, B ou C, essas discussões que nós estamos tendo aqui nessa pós-graduação de docência em EPT nos auxilia a nos tornarmos docentes reflexivos, a pensarmos na nossa prática profissional e a criticarmos essa prática em termos de um significado para qual ela se aplica. Ao dar voz aos professores, a escola se vincula a um paradigma reflexivo, de ação e prática formativa, considerando as peculiaridades locais e, consequentemente, a própria cultura escolar. É muito comum que os docentes que têm que participar de uma escola residam próximo dela. E, por residir próximo dela, eles são membros que participam ativamente dessa comunidade escolar, assim como seus alunos. Por ter o contato direto com o aluno, por ter um contato mais direto com a comunidade, nós, docentes, acabamos sendo interpelados pelos desejos e demandas dessa comunidade. Então, uma gestão participativa, uma gestão democrática que escuta essa fala, essa voz do professor, não está falando só da escuta do professor, mas de uma escuta, de uma demanda que foi canalizada pelo professor, mas que deriva, por exemplo, da comunidade no qual ele se insere. Temos ainda os funcionários, que são responsáveis pelos conjuntos de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades fim da escola, que é o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, eles estão incluídos no grupo que trabalha com as atribuições relacionadas à administração de pessoal, vida escolar, material, patrimônio e outras atividades complementares. Então, na hora que eu falo dos funcionários, eu estou falando lá desde o faxineiro, ou faxineira que assegura que a sala está limpa, passando pelo aquele indivíduo que é o faz-tudo, que é o que vai oferecer, por exemplo, cuidado em pequenos reparos, que vai apertar um parafuso de uma maçaneta de porta, que vai dar um reparo numa mesa ou uma cadeira que deu um defeito, que vai consertar uma janela, ou que vai assegurar ali a limpeza, por exemplo, do ar-condicionado. Avançando, por exemplo, na gestão de escola de níveis de alunos com idades menores, pensando, por exemplo, nas cantineiras, ou pensando ali na auxiliar que se preocupa em preparar um café e oferecer minimamente um café na sala dos professores, avançando, inclusive, para a secretaria, auxiliares de secretaria, que são responsáveis pelo arquivamento, manutenção de todos os materiais da vida escolar da instituição. O CD, o caderno didático, foca no assistente técnico de educação básica, que é chamado de ATB, enquanto aqui a gente vai pensar um pouco mais na função do ATE, do assistente técnico de educação, que eu reforço, como eu disse mais cedo, tem funções bastante similares. Então você vai pensar ali em termos de um espaço de gestão, que o diretor é responsável por cuidar da gestão, por gerir toda essa equipe vasta. É ele, por exemplo, que vai atribuir, ou que vai ser o responsável por gerir a documentação
de descrições de cargos. Quem deve fazer o quê? Quem é responsável por o quê? Qual é a função de cada um dos membros da escola? Não que elas não possam eventualmente se misturar, um profissional de uma área A não possa auxiliar um profissional de uma função B, mas que os papéis sejam claramente reconhecidos até para que sejam atribuídas as responsabilidades e a gestão funcione. Então, pensando ali na função do assistente de educação, seja ele o básica, seja ele da educação técnica, a gente vai ter ali o auxiliar de educação, o auxiliar de secretaria, técnico de educação, assistente de turno, auxiliar de educação integral, pessoal da secretaria escolar. Agora, não previsto ainda nesse material, mas a gente já pensa também no professor de apoio, que entra ali com uma função de docente, mas também entra com uma função técnica, que é oferecer um suporte pedagógico para alunos com necessidades educacionais específicas. Então, a carreira do auxiliar de serviço de educação básica também contempla funções de ajudante de serviços gerais, oficial de serviços gerais, motorista, auxiliar de serviço, auxiliar de zeladoria, economato 1, contínuo, servente 1, prelista, servente escolar, serviçal, função pública, afinador de instrumentos, etc. Ou seja, todas funções que podem ser mais ou menos demandadas, que podem ser específicas de algumas instituições e não necessariamente existirem em outras, mas que dizem respeito à manutenção do funcionamento do espaço escolar. Avançando para a formação discente e participação da família na comunidade escolar, que é um outro ponto importante, a formação para a educação de crianças, adolescentes e jovens é uma tarefa muito complexa e que demanda um trabalho conjunto da escola com a família. Então, o gestor escolar, ele precisa pensar nessa integração da sua equipe, do trabalho escolar, com uma parceria da família e da comunidade escolar estendida, a comunidade na qual a escola se insere. Então, é necessária a participação ativa e efetiva dos pais para a efetivação do processo democrático da escola. Nesse caminho, esse é o caminho para atender as necessidades de democratização da sociedade, para entender de diferentes perspectivas sociais e modos de vida, assim como para prevenir o envolvimento da juventude com situações de risco ou de alta vulnerabilidade social. O jovem que não está na escola, por exemplo, ele é um indivíduo que está sujeitado a condições de vulnerabilidade social. O que ele está fazendo que ele não está na escola? Ele está em casa? Por exemplo, a criança falta, o adolescente falta durante uma semana porque ele apresenta uma condição clínica, por exemplo, dengue. Ok, é compreensível. Ele teve uma condição clínica mais grave, precisou de ser internado. Ok, também é compreensível. Mas isso precisa ser notificado na escola, porque são situações atípicas. Ou ele está em casa, matando aula, assistindo televisão, jogando videogame, ou ele está na rua, vadiando, mendigando, pedindo, ou ele está na rua fazendo uso de substâncias e por aí vai. Então, são todas situações que precisam ser pensadas em termos de uma gestão escolar. Então, cabe ao gestor, seja ele o professor da sua sala de aula, seja ele o diretor que vai pensar na instituição como uma realidade mais ampla, conhecer e reconhecer as realidades e especificidades de cada um dos seus participantes, dos participantes daquela organização que ele gere. Quanto aos conselhos escolares, a gente começa a pensar atualmente numa gestão de colegiada mais ampla. O conselho escolar, ele é um órgão deliberativo da escola, ele deve existir na escola e é ele que toma decisões importantes para o funcionamento da escola. Ele deve ter a representação de todos os segmentos da escola, ou seja, todas essas funções que nós lemos anteriormente, diretor, supervisor, inspetor, orientador, docente, funcionários, alunos, e aí eu acrescento, alunos, pais e comunidade devem participar de um conselho escolar em termos de entender posições que têm demandas específicas para a finalidade da escola
e que a negligência de um ou mais membros nessa função pode implicar em uma cegueira do funcionamento do Conselho quanto a demandas específicas que podem não ser ouvidas ou pensadas pelo grupo que lá está. Então, a participação da comunidade influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade do ensino, meramente porque eles entendem o que está funcionando e o que não está funcionando. Mesmo que não dominem os processos e conhecimentos pedagógicos ou legislação, eles conseguem entender, não, tá bom, esse aluno está aprendendo, ele está sendo devidamente formado, ele vai se empregar com as competências necessárias ou não. Então, a gestão escolar democrática se constrói não só com a participação da gestão, mas com a gestão da participação, no sentido de que não é só ter um membro lá que participa das reuniões, mas criar o espaço nessas reuniões do Conselho para que todos possam falar, para que todos possam ser ouvidos e respeitados. Então, o Conselho Escolar é regulamentado pelo artigo 14 da LDB, e eu acrescento uma observação. A atuação dos conselheiros será restrita às reuniões do Conselho, ficando vedada a interferência no trabalho de qualquer profissional ou aluno. Decisões específicas sobre contratação, etc., não são funções específicas do Conselho. Assim como questões políticas que eventualmente acontecem na prática e que nem sempre deveriam acontecer, do ponto de vista da organização do Conselho, tipo uma discordância de um membro quanto a alguma posição a ser assumida pela instituição pode levar a um desprazer de um gestor quanto à atuação ou à manutenção daquele membro, tanto no corpo do Conselho, quanto na sua manutenção na instituição. E isso é inadequado. Mas, enfim, é importante a gente pensar nessa função da gestão do conselho escolar como uma gestão que seja participativa, que dê espaço, como numa lógica política, de polis, não de partido político, mas de polis, para que todos possam participar de maneira ativa. E aí, avançando para o nosso final, os conselhos escolares devem ter compromisso fundamental com a construção de uma sociedade democrática. Nesse sentido, eles são o sustentáculo de projetos políticos pedagógicos, de PPPs, que permitem a definição dos rumos e das prioridades das escolas numa perspectiva emancipadora, uma perspectiva que considera os interesses e necessidades da maioria da sociedade. E aí, é bacana, um destaque que eu trago para vocês, é que os conselhos escolares são uma marca da democratização dos institutos federais e, paralelamente, uma marca da gestão na educação profissional e tecnológica. Se no passado, quando estávamos em níveis iniciais da nossa formação, não era comum a gente pensar no espaço do conselho escolar, pensar na educação profissional e tecnológica, em especial nos institutos federais, é pensar num elemento que é fulcral, é fundamental para essa gestão. Os institutos, eles são idealizados, eles são pensados, eles são constituídos dentro de uma marca de gestão democrática. E, em especial, quando a gente pensa na formação que é oferecida pelos institutos na área da educação profissional e tecnológica, são os conselhos que vão ser os órgãos deliberativos de maior poder em termos de decisão de oferta, por exemplo, de cursos, ou de abertura de cursos, ou de eliminação de cursos, redução de vagas em determinados cursos, em função dos reconhecimentos das demandas da comunidade no qual o campus está oferecendo aquela formação. Para que você tenha um bom desempenho, não deixe o material acumular. Acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. Ainda pensando num bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, tanto nos estudos quanto no acompanhamento das atividades do ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. E também é muito importante que vocês leiam material didático complementar no sentido de acrescer informações para complementar o nosso caderno didático e a nossa formação.
Com isso, eu encerro a apresentação do nosso curso e encerro a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e absorvido parte do conhecimento aqui disponibilizado. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns, assim como de postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos com o material do caderno didático. Por enquanto é isso. Um bom início e um bom trabalho.